No estudo de hoje, nós vamos estar falando sobre o Deus unigênito, ou algumas outras passagens, nós vamos entender o que significa Filho unigênito. Essa palavra unigênito, o que representa na Bíblia? Outra coisa que nós vamos começar a estudar a partir deste estudo é qual é a relação que existe na Bíblia quando se fala pai e filho. Qual é a relação que tem entre os dois? Será que toda vez que a Bíblia cita pai e cita filho, quer dizer uma relação de que aquela pessoa ou aquele ser é mesmo o pai daquele outro? Ou tem uma simbologia de caráter, de características? Isso nós vamos convidar vocês a estudar conosco. Vamos começar neste estudo e no próximo estudo também iremos terminar. Mas hoje nós vamos abordar unigênito e começar a ver a relação de pai e filho. O primeiro texto que eu queria ver com vocês é João 3, verso 16. Vamos pegar as Bíblias. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Esse é um verso muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui aparece a expressão Filho unigênito. O que significa isso? Se nós pegarmos a palavra unigênito, ela é formada por duas outras palavras. No grego, se você for pegar, nós vamos usar aqui as palavras em grego, nós vamos dar o significado. Se você pegar essa primeira parte de unigênito, seria de único. Seria aquela parte de ser um ser sozinho, ser único. E se você pegar gênito, vem de genes, vem de que a gente usa hoje como de genes, de espécie, de raça, de família, de nação. Então esse gene seria de espécie. Então nós estamos falando de um filho único, ou um filho único dessa espécie. Ele é um filho único dessa espécie. Não existe outro igual. Quando a Bíblia fala bem assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, é o Filho que ele é único dessa espécie. Não existe outro igual a ele. E como é que seria isso? Será que esse unigênito se refere que Deus tem um único Filho, ou que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, naquela relação de pai e filho, como nós temos hoje? Como eu tenho dois filhos, eu tenho um filho, uma filha mulher, eu tenho uma filha e eu tenho um filho. Será que é essa mesma relação? Vamos ver se é. Primeira coisa, João capítulo 1, verso 18. João capítulo 1, verso 18 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Lá nós tínhamos visto Filho unigênito, agora nós estamos vendo Deus unigênito. Um Deus único na sua espécie. Por que ele é um Deus único em sua espécie? Se nós continuarmos lendo em João, na verdade nós vamos voltar um pouco, vamos pegar o verso 14. Diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. É o único da espécie que o Pai tem. Deus, o nosso Deus, tem um ser que é único em todo o universo. Ele é ao mesmo tempo que ele é chamado de Deus, ele é também chamado de homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o Verbo, o Deus unigênito. Por isso que quando a Bíblia se refere a Filho unigênito ou Deus unigênito, está se referindo a um ser que nós podemos dar vários nomes, mas um dos nomes utilizados no meio cristão ou é Jesus Cristo, ou só Jesus, ou só Cristo. Esse ser, ele é ao mesmo tempo Deus e ele é ao mesmo tempo homem. Ele é único em sua espécie. Não existe ninguém igual a ele.
quando ele nasceu na terra, ele passou a ter as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. A palavra unigênito significa único na sua espécie. Mas será que a Bíblia nos dá outros exemplos disso? Dá. Vamos abrir em Hebreus. Se você for para Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, verso 17. Hebreus 11, 17. Lá diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Como é que é? Sacrificar o seu unigênito. Espera aí. Isaque não foi o único filho de Abraão. Entende? É a mesma relação. Não é o único filho. A palavra unigênito é o único daquela espécie. Abraão teve o seu primeiro filho, foi Ismael, que Deus o abençoou. O segundo filho foi Isaque. Depois ele teve vários outros filhos. Mas o único filho da promessa, o único filho dado à promessa, a promessa que Deus fez a Abraão, era Isaque. Então Isaque é considerado como o unigênito, o único daquela espécie. Não existe outro. Só Isaque que foi dada a promessa que Abraão teria um filho. Sabe, a gente tem que tomar muito cuidado. Existem pessoas querendo destruir uma série de coisas sobre Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, tirar que Ele é Deus. Nós já vimos nos outros estudos que Jesus Cristo é o Deus do Velho Testamento. Agora eu gostaria de continuar essa relação de pai e filho. Nós já vimos que unigênito não significa único filho. Agora eu quero ver essa relação de pai e filho. Algumas nós vamos citar, outras nós vamos ler. Nós temos várias, na Bíblia tem várias expressões e várias passagens falando sobre esse assunto. Eu queria que você lembrasse que lá em Daniel 5, verso 2, a Bíblia fala que Belsazar, que Nabucodonosor era pai de Belsazar. Na realidade, isso, se você for pegar na história, você vai ver que ele não foi o pai. Na realidade, Belsazar era neto de Nabucodonosor. Mas não tem só esse. 2 Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, essa eu gostaria de ler. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 2. 2 Timóteo 1, 2. Paulo, escrevendo para Timóteo, diz assim: A meu amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Timóteo era filho de Paulo? Não era filho de Paulo. Ele não foi filho de sangue de Paulo, mas ele, como um símbolo, como uma simbologia, ele foi o filho por causa dos ensinamentos, por causa da dedicação. Paulo então escreve para Timóteo dizendo filho, uma simbologia. Para por aí? Não. Em Efésios 2:3 também diz algo muito interessante sobre isso. Olha só que interessante. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. Deixa eu entender. Aqui está dizendo, então, que nós éramos considerados filhos da ira. Por quê? Por causa da nossa natureza. Éramos, por natureza, filhos da ira. Entendeu? Filhos da ira. Ou seja, nós tínhamos as características, o caráter. Sabe, irmãos, devemos tomar muito cuidado com a simbologia bíblica. Mas vamos continuar. Se nós formos olhar no Velho Testamento, nós vamos ter outros, eu vou só citar, você pode ler na tua Bíblia depois, você já conhece as passagens, você já deve ter lido. Os filhos de Eli, por exemplo,
Lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, 1 Samuel 2, verso 12, diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eram filhos de Belial. Por favor. Outra passagem, lá em Gênesis capítulo 6, verso 2, diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e se casaram com elas. Gênesis 6, verso 2. Filhos dos homens, filhos de Deus e filhas dos homens. Representando ali aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam a Deus. Sabe, é interessante também que o próprio Jesus Cristo usava essas expressões, usava essa simbologia. Ele virou para 2 dos seus discípulos e chamou esses discípulos de filhos do trovão, por causa da sua natureza, por causa do seu caráter. Isso está registrado em Marcos capítulo 3, verso 17. Marcos 3, 17. O próprio Jesus Cristo chamou 2 discípulos de filhos do trovão. Agora eu queria ver e queria mostrar para vocês que as passagens que eu gostaria de ler também é o próprio João, o Evangelho mesmo de João, que mostra essa relação de pai e filho, não como uma coisa que seja o pai que gerou o filho, mas uma simbologia, mostra que a pessoa é do mesmo caráter, da mesma essência, tem as mesmas características. Vou dar só 2 exemplos, nós teremos outros, mas eu acho que é interessante para nós pegarmos isso daí. Ele está em João capítulo 12, João 12, verso 36, diz assim: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Perceberam? O próprio Jesus Cristo dizendo: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Se você acredita que você tem as mesmas características, você é considerado como filho da luz. Outro que eu acho muito interessante, e aqui eu acho que fecharíamos essa simbologia mostrando que a Bíblia fala sobre isso, é João capítulo 8, o verso 44. João 8, 44. João 8, 44. Olha que expressão forte do próprio Jesus Cristo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entenderam? Vós sois filhos do diabo, ele dizendo para os fariseus, e você percebe que é vosso pai. Irmãos, a simbologia. Eu gostaria de terminar mostrando o que o apóstolo João diz sobre essa simbologia e principalmente o que ele diz em relação a essa simbologia, mas principalmente sobre Jesus. O foco aqui é saber essa relação de pai e filho. E o que João entendia dessa relação do pai com Jesus Cristo? Será que era um ser menor? Vamos ver. Tem 3 passagens que eu gostaria de ler. Nós já vimos que pai e filho pode ser características de ser semelhante, de ser igual nas suas formas de agir. Mas eu gostaria de ver esses 3 textos. João capítulo 5, os versos 16 a 18. João 5, 16 a 18. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas nos sábados. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por isso, pois os judeus mais procuraram matar, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Quando Jesus Cristo usava e falava, eu sou o Filho de Deus, ou quando Jesus Cristo falava, Ele é o meu Pai, aqui está dizendo
e as pessoas reconheciam que ele estava, olha a expressão que é usada, que era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Por que os judeus perseguiam Jesus? Porque quando Jesus falava, ele é o meu pai, ou quando Jesus falava, eu sou filho de Deus, estava querendo dizer que ele era igual a Deus. Por isso que os judeus tentavam matar. Porque para os judeus isso era uma blasfêmia. Será que isso aconteceu uma vez só? Não, não aconteceu uma vez só. O próprio Evangelho de João, lá no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, os versos 56 a 59, diz assim: Abraão, vosso pai. Abraão, vosso pai? Irmãos, Abraão já tinha morrido muitos e muitos anos atrás, mas os judeus, e principalmente os fariseus, se achavam filhos, jogavam como um caráter, buscavam, porque o Abraão era considerado o pai da fé. Mas vamos continuar. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus Cristo disse isso, eu sou, ele se referia ao eu sou, lá o Deus do Velho Testamento. Lá em Êxodo 3, lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus se apresenta com esse nome, eu sou. O Deus do Velho Testamento. Aqui Jesus Cristo está dizendo que no Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento é o próprio Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus do Velho Testamento. E sabe o que aconteceu? Verso 59. Então pegaram em pedras para atirarem neles, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Nós temos um estudo anterior, nós trabalhamos muito isso daqui para mostrar que Jesus Cristo é o Deus do Velho Testamento. Se você não tem convicção disso, se você não viu esse estudo, pegue na internet, no nosso site, no eusouadventista.com.br, www.eusouadventista.com.br, e lá dentro você vai poder ver todos os nossos estudos e você vai poder ver esse texto, explicando esse texto de uma forma muito clara, e mostrando Jesus como Deus do Velho Testamento. Mas vamos continuar. João capítulo 10 é o último texto que eu gostaria de ler, mostrando que Jesus Cristo, mostrando que os fariseus queriam matar Jesus, porque ele se dizia Deus, ele se dizia Filho de Deus, ou em outras palavras também ele dizia que Deus era o seu Pai. E olha só como essa expressão é interessante. Aqui deixa bem claro por que os fariseus tentavam matar. Capítulo 10, dos versos 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Se você quiser ver isso também, nós temos um vídeo falando sobre a matemática divina. Dê uma olhadinha no site, eusouadventista.com.br, e veja um estudo sobre a matemática divina, como dois seres podem ser um. Mas vamos continuar. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Responderam-lhe os judeus, não é por boa obra que queremos te apedrejar, e sim por causa de blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Entendeu, irmãos? Quando Jesus Cristo disse, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, ele já tinha dito no passado que o Pai Deus era o Pai dele, e que ele era filho de Deus. Com isso se fez igual a Deus. E aqui os fariseus disseram, olha, nós queremos te apedrejar porque você está blasfemando. Como assim? Aí a Bíblia própria diz, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Irmãos, qualquer pregador hoje que queira pregar que Jesus não é Deus, eu gostaria de pedir uma coisa para ele. E, meu amigo, pregue o que Jesus pregou. Fale o que Jesus disse. Porque os fariseus entendiam. Os fariseus entenderam a mensagem de Jesus Cristo.
entenderam que Jesus Cristo é Deus. Ele faz parte da divindade. Um único ser, em 3 pessoas. Por favor, pegue a tua Bíblia, leia, reveja os textos que nós estamos dizendo hoje. E você vai ver que existe um ser no universo. Esse ser é único na sua espécie. Porque ao mesmo tempo que ele é Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, como diz a Bíblia, e se tornou homem. E agora tem as 2 naturezas. Ele tem a natureza humana e ele tem a natureza divina. Que Deus te abençoe. Que você possa ter entendido o que é Filho unigênito, ou a expressão Deus unigênito. Que você possa ter começado a perceber a relação que existe pai e filho. Tendo dúvidas, mande um e-mail, mande os comentários, querendo fazer alguma interação. Que Deus possa te abençoar. Que você possa verdadeiramente ter e viver e principalmente pregar o Evangelho eterno, para que Cristo possa voltar nas nuvens o mais rápido possível.